Se você recebeu o convite para assistir esse filme é porque algum amigo seu o considera um defensor da vida. Alguém que segue princípios e que não costuma se omitir. Que desconfia de promessas de políticos e não fica sentado esperando que o poder público tome iniciativas. Você é considerado alguém que ainda não entregou os pontos. Bom dia. Eu vou transmitir aqui, brevemente, uma mensagem de Marcos Luiz Garcia, orientador e coordenador das campanhas da Associação Devotos de Fátima. Caros amigos, o assunto que devo tratar não é nada agradável. Por isso recomendo às pessoas sensíveis que não assistam a este filme. Mas também recomendo àqueles que querem lutar em defesa da vida que depois de assisti-lo façam de tudo para divulgá-lo, enviando o link para todos os seus amigos. Logo, você entenderá a importância disso. Precisamos agir urgentemente. 3 milhões de inocentes são mortos no Brasil todos os anos, sumariamente, sem julgamento. E o pior é que são mortos quando ainda estão no ventre materno. Essa verdadeira pena de morte é o aborto. Todos vimos durante os debates da campanha presidencial que os candidatos evitaram cuidadosamente tocar nesse assunto tão grave como é o aborto. E quando eram pressionados, negavam que eram a favor do aborto. Saíam pela tangente e se apresentavam como sendo religiosos defensores da vida, contradizendo inclusive o que tinham declarado no passado. Mas a realidade, depois das eleições, é bem diferente. E o poderoso lobby abortista prepara-se para voltar à carga. Eles já se movimentam e esperam o momento de dar o bote na hora em que perceberem que a opinião pública esteja distraída, desatenta, desmobilizada. E eles são traiçoeiros, trabalham escondidos, na calada da noite, nos interiores dos gabinetes de ministros, senadores e deputados que são abortistas. Eles esperam você dormir para desfechar o golpe mortal que sacrificará milhões de vidas humanas que jamais verão a luz do dia. Se você é contra o aborto e a favor da vida, eu lhe convido a ficar alerta. Você pode fazer isso de uma forma muito especial. Participe da campanha Uma Vela pela Vida. Clique no link abaixo e acenda a vela pela vida. Esse clique o levará a um site onde poderá acender uma vela virtual contra o aborto e em favor da vida. Acender essa vela virtual pode parecer um ato que não produzirá muito efeito, mas eu lhe garanto que terá um grande efeito sim. Pois além de significar a sua súplica pessoal a Deus para que Ele defenda a vida dos nascituros, essa vela também fará parte de um verdadeiro plebiscito nacional. O número de velas que alcançarmos significará o número de brasileiros que se opõem ao aborto e declaram isso publicamente através das velas que acenderem. O site está programado para que ninguém consiga acender mais de uma vela, garantindo assim a credibilidade e a seriedade da pesquisa. E para dar garantia total, você ainda precisará confirmar que acendeu a vela no e-mail que lhe será enviado em seguida. Isso evitará que outras pessoas acendam velas em seu nome. Essa vela que você acenderá tem duplo efeito. O primeiro efeito será sua súplica a Deus para que livre o nosso país do aborto. Esse verdadeiro genocídio que se pratica incontáveis vezes a cada ano. Segundo estatísticas, 3 milhões de abortos são feitos a cada ano no Brasil. Alguns especialistas afirmam que pode ser o dobro desse número, pois são computados apenas os abortos registrados. E bem pode-se achar isso. Se pensarmos no Citotec, uma simples pílula que provoca o aborto, e no chamado descarte inescrupuloso de embriões nas clínicas de fecundação artificial. O segundo efeito de sua vela será mostrar aos políticos de forma inequívoca que a população rejeita o aborto. E rejeitará também a eles, os políticos, que apoiarem leis que promovam o assassinato de inocentes. Inocentes cuja culpa foi terem sido concebidos. O resultado desse verdadeiro plebiscito, feito através das velas, será publicado nos principais meios de comunicação e amplamente divulgado na internet. Enviaremos a Brasília uma delegação de pessoas representativas da sociedade que entregarão os resultados da pesquisa
para todos os senadores, todos os deputados, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça e também a presidente Dilma Rousseff. Ninguém poderá alegar que ignora o número imenso dos que rejeitam o aborto, como os políticos costumam ignorar. Ninguém poderá alegar que ignora que o povo brasileiro, profundamente cristão, rejeita aqueles que fazem leis contrárias à lei de Deus. Mas tudo agora dependerá de você. E eu vou lhe explicar por quê. Esta ação pode ser um sucesso, mas ela é também uma faca de dois gumes. Se alcançarmos números pequenos, ridículos, os políticos abortistas, que são muito ativos, rirão de nós, que defendemos a vida, e continuarão aprovando as piores leis. Os políticos moles continuarão a se omitir, e uma grande maioria deles ainda votará com os abortistas por interesses pessoais. Mas se alcançarmos milhões de velas pela vida, mostraremos a força da rejeição pública ao aborto, e esses políticos moles, que são comodistas e covardes, recuarão. Eu sei que não estou dizendo nenhuma novidade. Você sabe muito bem que a maioria dos políticos só pensa em votos. E números, para eles, são sempre calculados em votos. Portanto, eu preciso que você, logo depois de assistir esse filme, clique no link abaixo e acenda a sua vela pela vida, para impedir que os maus políticos favoreçam o aborto. Preciso também que você envie o link desse vídeo para seus amigos e parentes, que, como você, não concordam com o assassinato de inocentes que se dá precisamente no local que lhes deveria ser mais seguro, o ventre materno. Você, que teve o direito de nascer, precisa fazer de tudo para dar esse mesmo direito a milhões de bebês que correm o risco de serem mortos em nosso país. Mas temos também que trabalhar para que as jovens percebam o crime que é o aborto. Segundo estudo do Ministério da Saúde, está se tornando popular entre as jovens o uso do Citotec. Essa droga pode ser adquirida em qualquer farmácia ou comprada no comércio clandestino. 50% a 80% das jovens que abortam utilizam essa droga abortiva. O mesmo estudo diz que elas têm entre 20 e 29 anos, são predominantemente da religião católica, seguidas de protestantes e evangélicas. Mas ainda a gravidade é maior, pois 70% delas já possuem um filho e vivem uma chamada união estável. Portanto, seus maridos ou namorados são cúmplices nesse crime e muitas vezes os mandantes do crime. Mas não é apenas o Citotec o grande machado que ceifa a vida de milhões de bebês. Eles também são assassinados por outros métodos, como o envenenamento salino, que consiste na extração do líquido amniótico dentro da bolsa que protege o bebê. Introduz-se uma longa agulha através do abdômen da mãe até a bolsa amniótica e injeta-se em seu lugar uma solução salina concentrada. A sucção também é muito utilizada. Consiste na utilização de um tubo oco com uma ponta afiada que é inserido no útero, conectado a uma bomba de sucção com uma capacidade 29 vezes superior à de um aspirador caseiro. A sucção despedaça o corpo do bebê, que está em desenvolvimento, e o absorve. Como o crânio não passa pelo tubo, é introduzido um instrumento que comprime a cabeça do bebê e a extrai. Outro método é a dilatação e curetagem. Consiste na utilização de uma cureta ou faca proveniente de uma colher afiada na ponta. Com ela se corta o corpo do bebê em pedacinhos para facilitar a sua extração do útero por raspagem. Os sofrimentos do bebê são brutais. Mas o método mais espantoso de todos é a dilatação e expulsão. Costuma ser feito quando o bebê se encontra já muito desenvolvido, próximo de seu nascimento. Depois de ter dilatado o colo uterino, o médico introduz algumas pinças e agarra com elas uma perninha, depois a outra, seguida do corpo, até chegar aos ombros e braços do bebê. Assim, extrai-se parcialmente o corpo do bebê, como se este fosse nascer, mas a cabeça permanece dentro do útero. Como a cabeça é grande demais para ser extraída intacta, o médico introduz algumas tesouras na base do crânio do bebê que está vivo e as abre para ampliar o orifício. Então insere um catéter e extrai o cérebro mediante sucção. Esse procedimento faz com que o bebê morra,
e que sua cabeça se destrua. Mas, infelizmente, não para por aí. Muitos outros métodos são utilizados para assassinar bebês. A cesariana, por exemplo, que é igual a uma cesariana comum até o ponto de lhe ser cortado o cordão umbilical. Mas em vez de levarem a criança à sala de cuidados intensivos para salvar-lhe a vida, ela é deixada num caixote de lixo e se lhe deixa morrer. Algumas vezes, os bebezinhos se mexem, respiram e alguns até choram. Esse método é utilizado quando a gravidez está muito avançada. Conhecido como DIU, o dispositivo intrauterino ou anel também é abortivo. Ao contrário do que se pretende, ele não evita a concepção. O DIU modifica o revestimento interno do útero para que a criança em desenvolvimento, que vem da trompa uterina, não possa estabelecer-se e morra, eliminando os seus restos já desfeitos com a menstruação. Temos também as prostaglandinas. Esta droga provoca um parto prematuro durante qualquer etapa da gravidez. É usada para fazer o aborto na metade da gravidez e nas últimas etapas deste. Sua principal complicação é que o bebê às vezes sai vivo. Também pode causar graves danos à mãe. A pílula RU486, também conhecida como a pílula do dia seguinte, age matando de fome o diminuto bebê, privando-o de um elemento vital, o hormônio progesterona. O aborto é produzido depois de vários dias de dolorosas contrações. Eu lamento profundamente ter que entrar nesses detalhes tão brutais, grotescos e desagradáveis. Mas eu acho que não podemos tapar os olhos diante dessa tragédia e menosprezar as brutalidades e torturas que sofrem os nascituros nas mãos criminosas dos abortistas. Divulgar essas informações é de suma importância para seus filhos e netos, para que eles, no futuro, defendam a cultura da vida e não a cultura da morte. Não podemos viver num país em que se sacrificam 3 milhões de seus bebês anualmente. Isso significa que a cada minuto, 5 bebês são abortados. 5 bebês mortos por minuto. Essa é a mais horrenda chacina dos séculos 20 e 21. E se você e eu não fizermos nada, serão mais 3 milhões a cada ano ou mais. Isso não pode continuar. Portanto, você que crê em Deus e segue seus mandamentos, não pode deixar de participar desta campanha. Acenda agora mesmo a sua vela pela vida. Pense que, se você fechar essa página sem acender a sua vela, você simplesmente poderá estar apagando a esperança de vida de milhares de crianças futuras, que poderiam ser salvas com este simples clique. Outra coisa que gostaria de esclarecer. Esta campanha, embora promovida pela Associação Devotos de Fátima, não é apenas para os católicos. Ela é dirigida a todos os que não querem ser cúmplices de milhões de assassinatos que poderão ser cometidos pela nossa omissão neste momento. Sim, omissão que em certos casos pode representar ação maléfica. É com a sua omissão que os abortistas contam para fazer passar suas leis cruéis. É com a sua omissão que contam os políticos moles que darão seu voto favorável ao aborto, na surdina, sem que seu eleitor fique sabendo. É com a sua omissão que as clínicas que hoje são clandestinas se transformarão em verdadeiros matadouros humanos, amparados pela lei. Ninguém pode ser insensível a isso. Ninguém. Por isso, eu estou certo de sua participação neste plebiscito, agora mesmo, acendendo uma vela pela vida no link indicado abaixo. Depois, não deixe de olhar seu e-mail e até a caixa de spam para confirmar sua vela. E guarde bem o endereço do nosso site nos seus favoritos, para acompanhar o andamento desta campanha. Não dê ouvidos àqueles que dizem que em certos casos o aborto é legal e justo. Tirar a vida de alguém pertence apenas a Deus. Hoje, no Brasil, o aborto é permitido em casos de estupro. Sem dúvida, o estupro é um sofrimento terrível para qualquer mulher. Mas é preciso ver que, em pouco tempo, o estuprador acaba sendo favorecido por alguma lei e sai da prisão, como se nada tivesse acontecido. E a pobre criança, que foi gerada sem sua culpa,
ela é condenada à pena de morte por antecipação. Segundo um estudo conduzido pela doutora Alice Teixeira, médica, doutora em biologia molecular e professora do Departamento de Biofísica da Unifesp, e ela mesma, nascida de um estupro ocorrido com a senhora sua mãe, 80% das mulheres que engravidam vítimas de estupro não querem fazer o aborto. Elas são lamentavelmente incentivadas muitas vezes por autoridades ou pessoas inescrupulosas. Temos que nos mobilizar para atingir 3 milhões de velas pela vida. Por que esse número? Em primeiro lugar, porque, como lhe disse, os políticos só temem os números que eles consideram como votos. E muitos desses políticos vivem escondidos lá em seus gabinetes de Brasília, trabalhando apenas por seus interesses particulares. Eles escondem de seus eleitores o que pensam realmente sobre o aborto. Mas você vai impedir que isso aconteça. Em segundo lugar, porque 3 milhões é o número de crianças que se estima serão abortadas só neste ano no Brasil. A sua vela será a esperança de salvar uma criança que ainda não nasceu. Sua vela representará também e principalmente uma súplica a Deus, para que ele faça uma mãe refletir antes de tomar a terrível decisão de assassinar seu próprio filho e carregar assim, para sempre, as consequências desse ato horrendo. A vela será o símbolo de sua esperança queimando diante do trono de Deus, numa prece contínua em favor dos milhões de bebês que ainda não nasceram e que estão ameaçados. Eis porque eu insisto na sua participação nesta campanha, Uma Vela pela Vida. Com um simples clique, que será uma prece a Deus e defenderá a vida de um nascituro. Mas para alcançar o sucesso, eu preciso muito mesmo de sua ajuda. Se além de acender a vela você puder fazer uma doação de ajuda, de impulso, você estará multiplicando sua vela por muitas outras velas. Sabe por quê? Porque nós não temos patrocínios nem recursos governamentais como inúmeras ONGs abortistas têm. Essa campanha é feita com o esforço e os recursos dos próprios participantes. Precisamos publicar anúncios em jornais e revistas, em grandes sites da internet, fazer envios massivos de e-mails. Tudo isso exige recursos e pessoal altamente especializado. Não podemos entrar nessa luta gigantesca sem estarmos bem preparados. Isso poderá significar derrota na certa, ou seja, assassinatos de milhares de crianças inocentes. Precisamos também ter gente de plantão em Brasília, descobrindo, detectando e desmascarando as artimanhas do poderoso e atuante lobby abortista. Doe o que você puder, mas doe, por favor. Sejam 20, 30, 50 reais ou mais se você puder. Qualquer quantia vai ser importante para fazer crescer esta onda em favor da vida. E eu lhe digo que você pode fazer isso com confiança, pois as contas de nossa associação são auditadas por auditores renomados e independentes. Mas eu vou ficar ainda mais feliz se sentir que você doou por estar realmente convicto da importância, da emergência e da urgência dessa campanha. E de como você pode, com pequenos recursos como uma doação, acender uma vela virtual, enviar e-mails para amigos e parentes, divulgar em redes sociais, você pode salvar milhares de nascituros. Será a luta do Davi contra o Golias abortista, mas que venceremos nós, que somos o Davi forte. Obrigado por ter assistido a este filme. Obrigado por compreender o risco que correm milhões de crianças de serem assassinadas no ventre materno, no Brasil, neste momento. E obrigado por acender a sua vela pela vida, manifestando sua adesão para que isso não aconteça. Obrigado também por sua doação. Ela será transformada numa grande barreira contra a ação dos abortistas que contam com poupudos fundos para promover o assassinato de inocentes. Ela será também o seu melhor estímulo, dizendo: vão em frente, contem comigo, vocês não estão sozinhos nessa guerra contra o aborto, eu estou com vocês. Marcos Luiz Garcia é orientador e coordenador de campanhas da Associação Devotos de Fátima e lhe envia um cordial e agradecido cumprimento.